Fala, enfarinhado, mais um vídeo aqui no canal. E você já se perguntou qual que é a diferença entre biga, polish e pré-fermento? Pois é, eu há muito tempo tive muita dúvida sobre esse processo. Mas nesse vídeo aqui eu vou explicar tudinho para você e você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre esse processo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver não só a diferença entre eles, mas também a gente vai ver as etapas em que cada um desses processos vão ter o melhor resultado possível para a tua pizza. Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, que é para fazer ele fermentar legal, e não esqueça também de ativar o sininho. Bate no sininho para receber sempre as notificações dos vídeos novos. Valeu? Não existe precisamente dados concretos do início e da criação desses processos, que hoje são conhecidos como pré-fermentos. Apesar de, no final do século XIX, início do século XX, com o avanço da ciência, da panificação e o desenvolvimento de novas técnicas de fermentação controlada, foram que os pré-fermentos começaram então a serem estudados mais profundamente e também utilizados de uma forma mais sistêmica na industrialização de pães. Nesse período, cientistas como Louis Pasteur começaram a entender melhor o processo de fermentação e a sua importância no processo do pão. O que se sabe é que o utilizo dessas técnicas melhoravam muito a textura, durabilidade e também a estrutura dos pães. E para as pizzas não era nada diferente. Quem nunca ouviu falar aí do Pier Giorgio Giorilli? Ele é um renomado padeiro aqui italiano e foi creditado aí por ter definido os parâmetros da biga e também popularizado esse termo, biga. Mas como é que a gente faz essa biga? Vamos lá para o nosso laboratório para a gente conhecer melhor as diferenças entre esses pré-fermentos, biga e polish e também ver como é que eles são feitos. Vou mostrar para você agora de uma vez por todas o que é uma biga e o que é um pré-fermento. Assim você vai lembrar toda vez que você ouvir um ou outro daquilo que eu expliquei e você não vai mais ter enganação, não vai ter mais aquele embromation quando você falar sobre biga e pré-fermento. Mas primeiro, como é que vai funcionar a biga? A biga, ela é da seguinte forma: se você usar 1 kg de farinha, você tem que pôr 450 de água e 10 gramas de fermento fresco. Então, essa é a padronização da biga Giorilli. Se você fizer assim, você tem que chamar de biga. Se você, em vez disso, colocar 1 kg de farinha e usar meio litro de água, né, 50% de água, e de 1 a qualquer quantidade de fermento que você quiser, ou seja, se você tiver uma hidratação acima de 500 ml de água, você vai ter que chamar de pré-fermento, tá? Ela não é uma biga, é um pré-fermento. Já o polish, o que ele leva? Ele leva 1 kg de farinha e a mesma quantidade de água, sempre a mesma quantidade de água, né? Então ela fica o quê? Fica uma pastela, ela fica líquida. E aí você pode usar de 1 a 25 gramas de fermento e você precisa chamar de polish. Mas por que eu não posso chamar a biga de pré-fermento, se ela é um pré-fermento? Ela é um pré-fermento sim. O problema é você chamar de biga aquilo que é um pré-fermento. Você me entendeu? Então, na época que eles criaram lá o kamut, por exemplo, o tipo de grão kamut, eles pegaram o grão curaçao e fizeram o quê? Colocaram lá um carimbo chamando de kamut e a partir daquele momento tinha que chamar de kamut. Então, a partir do momento que o Pier Giorgio Giorilli escreveu que essa quantidade de água para essa quantidade de farinha com aquela quantidade de fermento deveria ser chamado biga, a partir daquele momento ali nasceu a biga. Ou seja, se você usar aquelas proporções ali, o interessante é você usar o nome biga. Fugiu daquilo? Chama de qualquer outra coisa, chama de pré-fermento que está valendo. Beleza? Ficou claro? Então agora eu vou fazer o batimento de uma biga para você ver qual é a textura que a tua massa tem que sair da maceira para fazer aquelas 18 horas a 18 graus. E eu vou bater uma biga Giorilli, ou seja, 1 kg de farinha, nesse caso eu vou usar 2. 450 de água, nesse caso eu vou usar 900 gramas de água. E 20 gramas de fermento, beleza? Vou usar a minha Remac AE6i para fazer o batimento e como que eu vou fazer esse batimento? Eu vou adicionar, então, toda a água, toda a farinha e todo o fermento, beleza? Lembrando que essa maceira da Remac, ela bate 6 quilos, tem 10 velocidades. Vamos lá? A velocidade, eu deixo ela começar lenta.
até ela começar a englobar, né, a água, por alguns giros só para não fazer bagunça. Aí eu já aumento a velocidade, vai no máximo mesmo. E você vai ver que ela não vai ter uma malha, ela não pode criar uma malha de glúten, tá? Ela tem que englobar água e farinha e sem malha nenhuma, ela vai ficar, como que eu posso dizer, esfarelenta, né? Poderia muito bem fazer a mão também, não é um problema, você pode usar as suas mãos, você vai ver a consistência que ela tem que sair da macia, tá? Vou parar aqui para mostrar. Se você tirar a biga nessa hora agora, você percebe que tem ainda muita farinha solta, tá? Então não está ainda na hora, tá quase, mas ainda não está na hora de você tirar ela da macieira, tá? Então segue o barco por mais alguns segundos. Se você quiser, inclusive, você pode fazer o download do app Master Biga, e ali você coloca todos os dados, né, da biga que você quer fazer, ela vai te dar praticamente parâmetros, a temperatura e a quantidade de tempo necessário para você ter uma biga madura. Vamos analisar aqui. Ainda tem um pouquinho de farinha solta. Ainda tem um pouco de farinha solta. Vou dar mais 1 ou 2 giros na biga, tá? Beleza. Fechado, ó. Vou tirar ela aqui. Você percebe que ela não tem malha, ó. Malha nenhuma. Ao mesmo tempo que ela não tem na maceira nada de farinha solta, tá? Então eu vou tirar ela da maceira e vou colocar ela aqui pra gente levar ela para fazer o repouso, tá? Aí, pessoal. Essa aqui é a textura da biga, tá? Você levando ela 18 horas a 18 graus, logo a gente vai mostrar para vocês o resultado, então. Ela não pode crescer muito em volume. Ela vai fermentar, ela vai se ligar, toda essa estrutura aqui, ela vai se ligar, mas ela não vai ter uma malha do glúten. A malha do glúten, ela vai ser criada depois, na fase final de batimento da massa. Beleza? Então, eu não sei se pela minha inexperiência, provavelmente sim, mas quando eu comecei a aplicar esses processos na minha pizzeria, fazia muito erro, eu tinha muito medo de errar. E eu não cuidava, então, o tempo, a temperatura no processo da biga. A biga vinha sempre muito liguenta, às vezes muito quebradiça, às vezes também nem se mexia no pote. Aí ficava lá, como eu mostrei no vídeo. A minha pizza, assim, sempre vinha diferente, né? Ela nunca tinha um padrão. É muito importante você se ligar nisso. Se for para fazer um processo biga ou polish, certifique-se de que tu tens a capacidade plena para respeitar os processos delas. Porque se for assim, é muito mais fácil, muito melhor você pegar, fazer um processo direto, bem feito, do que um processo indireto, mas mal feito. Não há problema algum em escolher um processo direto. Muitas vezes, o processo direto, então, bem feito, é muito melhor do que um processo indireto mal feito, beleza? Fica isso aí, fica como lembrança para você. Me conta aqui nos comentários se você já tentou fazer biga, polish, usou algum processo indireto na tua pizza e a gente vai, então, se ver no próximo vídeo. Lembre-se aí que um fermento bem feito pode trazer a melhor shelf life, durabilidade, buquê de aromas, estrutura, salto de forno e também, não só isso, mas uma diferenciação de você da tua concorrência, tá bom? Se você deseja se aprofundar ainda mais aí nos conhecimentos técnicos da arte da pizza, fazer uma correta fermentação, escolha de farinhas, técnica de manipulação, mas conhecer mais sobre longa fermentação, basta você ter o nosso suporte contínuo no treinamento em pasta italiana. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor esse nosso curso. Espero ter ajudado você. Toda terça-feira a gente tem conteúdo novo aqui no canal com técnicas de longa fermentação, questões importantes aí para você pizzaiolo e não esquece de fortalecer, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo e bora viver de pizza!